A literatura é algo fascinante. Através dela, a gente ouve boas histórias, a gente se conecta com vários personagens incríveis. Mas através dela, a gente também pode aprender muito sobre a história real, a história de nós todos. E também, claro, sobre outras culturas. E foi isso que eu fiz ao ler Persépolis, da Marjane Satrapi, e é a HQ que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Salve galera, eu sou o Dan Falter e hoje eu vou falar para vocês de uma das minhas leituras que estava mais no hype. Eu já ouvi várias resenhas sobre esse quadrinho, o Persépolis da Marjane Satrapi, e todas elas foram muito boas. Todo mundo que leu esse quadrinho me deu excelentes indicações. Então, eu já tinha comprado ele, estava na minha estante, mas só faltava ali uma desculpa. E a desculpa que eu tenho é fazer esse vídeo para vocês. Então eu corri lá, fiz a leitura. E foi uma leitura muito rápida. Eu fiz a leitura em apenas 2 dias. E olha que é uma HQ grande, mostrando ela aqui para vocês, vermelhinha. Ela tem mais de 300 páginas. Claro que por ser um quadrinho, com desenhos e balões, não tem tanto texto assim, dá para ir mais rápido. Mas mesmo assim, foram 300 páginas. E aí, será que esse hype foi confirmado? Vamos descobrir. Bom, gente, fazendo uma pausa rapidinha aqui no nosso vídeo para falar para vocês que, se você está assistindo esse vídeo nos 3 primeiros meses de 2021, então ainda dá tempo de você participar do sorteio que está rolando aqui no canal. Eu vou dar para vocês até 5 livros de Dan Falter. Você quer saber como participar? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o vídeo onde eu explico tudo. Mas basicamente, você vai ter que estar inscrito nesse canal. Então já se adianta e se inscreve. Ah, e deixa também aquele like pra gente. Persépolis conta a história da própria Marjane Satrapi, que era apenas uma menina de 10 anos, quando aconteceu a Revolução Islâmica em 1979. Bom, essa teria sido apenas mais uma das várias guerras e conquistas que aconteceram com o povo dela, o povo persa, que fica ali localizado na região onde a gente conhece como Irã. A Marjane vinha de uma família rica, bem abastada e bastante moderna. E para moderna a gente vai dizer ocidentalizada, ou seja, eles viviam de uma forma bastante parecida com a forma que a gente vive aqui, no Ocidente, nas Américas e na Europa. E até por isso foi um grande choque para eles quando a Revolução Islâmica aconteceu, já que eles perderam muito daquele modo de vida que eles tinham. E aí, o que mais aconteceu? Vamos descobrir. Essa edição aqui, de Persépolis, da Marjane Satrapi, foi lançada no Brasil primeiramente em 4 edições, pela editora Quadrinhos da Companhia, que é a parte que cuida dos quadrinhos na Companhia das Letras. Porém, depois eles lançaram essa versão que eu tenho aqui em volume único. Até por isso, ele é um quadrinho bastante grande, como eu disse para vocês, tem aí por volta de 300 páginas. E foi uma leitura bastante rápida, porém, não foi uma leitura tão boa quanto eu esperava. E eu vou explicar para vocês aqui os motivos pelos quais eu gostei e os motivos pelos quais eu não gostei tanto quanto eu achava que eu ia gostar. Mas eu já adianto que ainda assim eu gostei bastante. E para poder explicar para vocês os motivos que me fizeram gostar um pouquinho menos do que eu esperava, eu preciso mostrar outros 2 quadrinhos para vocês, que são muito semelhantes. O primeiro deles é o Mouse, do Art Spiegelman. Nesse quadrinho aqui, o Art entrevista o próprio pai, que foi um cara que esteve em campos de concentração nazistas. E a gente vai vendo a história desse cara e a gente vai se emocionando com ele. E quando chega no final desse quadrinho, a gente está completamente tocado. E eu cheguei mesmo a chorar. Então, se você quer saber o que eu achei desse quadrinho aqui, eu já fiz uma resenha completinha sobre ele e vou deixar aqui nos cards. Outro quadrinho que me causou uma sensação semelhante foi o Grama, da coreana Kim Eun-suk Gendry Kim, que eu também já fiz uma resenha e vou deixar aqui em cima para vocês também. Esse quadrinho aqui conta a história de uma senhora, uma velhinha já, uma coreana, que foi uma mulher de conforto, ou seja, uma escrava sexual durante a Segunda Guerra Mundial, na parte oriental, ali na Guerra Sino-Japonesa. Então, tanto o Mouse quanto o Grama nos mostram 2 pessoas que estiveram na linha de frente.
Então, os piores danos daquela guerra foram sentidos por essas pessoas, ali na pele. E como são histórias reais, é impossível da gente não conectar. Porém, não foi o que aconteceu com o Persépolis. Porque aqui a gente vai ver a história de uma pessoa que estava lá, mas não estava na linha de frente. Vou explicar para vocês. A Margine, como eu já disse, vinha de uma família rica, então ela tinha tudo. O que aconteceu com a invasão islâmica foi que, sim, claro, ela começou a viver dentro de um ambiente de medo, de um ambiente onde a violência é possível, ela pode acontecer a qualquer momento, mas a maioria dos danos não aconteceu diretamente a ela ou a família direta dela. Aconteceu com alguns parentes, aconteceu com alguns amigos, teve pessoa que ela ficou sabendo que foi morta, inclusive dentro da própria família, tem uma história muito interessante com o tio dela, mas com ela, apesar dela ter passado maus bocados, ela não é atingida de uma forma tão letal e tão forte quanto a gente viu nas outras duas HQs. Então isso não me criou uma conexão muito forte com a personagem. Além disso, ela incluiu muitas passagens bem humoradas no quadrinho. Eu não sei se ela fez isso de propósito, para quebrar o clima, para deixar a gente mais relaxado, mas esse próprio humor faz a gente acabar rindo, porque algumas situações são tragicômicas. E a gente sabe que ela não passou pelo pior, por mais que a gente esteja vendo a situação em volta dela muito ruim. Então eu acabei achando a história muito interessante, muito divertida, mas eu não consegui a dose de drama que eu tinha conseguido com as outras duas. Dan, então quer dizer que você não gostou dessa história? Não, gente, muito pelo contrário. Eu gostei bastante. E por que eu gostei? Eu gostei principalmente pelo contato que eu tive com a cultura iraniana, com a cultura persa, através das coisas que aconteceram com a Marja, através das coisas que acontecem com a família dela. Muitas das coisas que a gente acaba vendo ali são bem parecidas com as nossas, apenas um pouquinho diferentes. Outras soam completamente surreais para nós. E vendo isso explicado através de uma pessoa que viveu aquilo, claro, dá pra gente uma dose de confiabilidade. Então a experiência de conhecer um pouquinho mais dessa cultura, coisas boas e coisas ruins, foi aquilo que me fez gostar mais da história. Outra coisa que eu gostei bastante é que a história não é necessariamente linear. Apesar de ela seguir, sim, uma ordem cronológica, a Margine decide contar pra gente através de pequenos causos. Então ela vai pegar e vai dar um nome bem simples, como por exemplo, o chá. E aí ela vai contar ali em 6, 8, 10 páginas, mais ou menos, uma história envolvendo o chá. E se você quiser parar após essa, beleza, porque ela interrompe e começa a contar uma outra história. E através disso você vai segmentando bem e você vai indo de uma história para outra, de uma forma bem leve, bem divertida, mas como se fossem vários pequenos contos. Então isso também deixou a leitura muito dinâmica e muito fluida. Eu gostei bastante desse formato. Além da Revolução Islâmica, a gente também vai conhecer uma outra parte da história iraniana muito importante, que é a guerra contra o Iraque. Lá no comecinho dos anos 80, assim que a Revolução Islâmica acontece, o Iraque decide atacar. E, através dessa guerra, a gente vai ver várias barbaridades que aconteceram e que não foram tão bem noticiadas nas TVs pelo mundo, mas que afetaram essas pessoas ali. E aí a gente ouve alguns números, né? Como por exemplo, de que morreram mais ou menos entre 500 mil e 1 milhão de iranianos diretamente nessa guerra. E aí a gente pensa que é um número enorme, né? A gente fala, poxa, quase 1 milhão de pessoas é muita gente. Ao mesmo tempo, eu tenho que trazer para vocês uma reflexão que eu fiz com o nosso momento atual. Já que nós estamos no meio de uma pandemia, onde morrem mais de 1.000 pessoas por dia e muita gente acha normal. Então é bastante estranho a gente ver os números de baixas ali de uma guerra e achar isso horrível, nossa, são pessoas que estão morrendo, e encarar as milhares de mortes que acontecem no nosso país como normalidade. Então é algo que acabou me fazendo refletir também. Ao ler essa obra aqui, você também pode fazer uma conexão com uma outra obra literária muito interessante, cuja leitura eu terminei há pouco tempo. Eu estou falando do Conto da Aia, da Margaret Atwood. Eu já assisti também o seriado, eu terminei e eu recomendo tanto o livro quanto a série. Tem vídeo sobre ele? Tem sim, vou deixar aqui nos cards também. A Margaret Atwood se inspirou na Revolução Islâmica para construir essa distopia aqui.
Claro que ela acabou adaptando para a religião cristã, mas os absurdos que ela cria aqui não são tão diferentes assim dos absurdos que a gente vê na vida real. Então, vale muito a pena você fazer essas duas leituras, na ordem que você achar melhor, já que aqui a gente tem o que aconteceu no mundo real. Aqui a gente tem o que aconteceu na ficção, mas, de um certo modo, elas são muito próximas e ambas muito interessantes. Persépolis é uma daquelas leituras obrigatórias se você gosta de quadrinhos. Aqueles livros premiados e que todo mundo que é fã do gênero deveria ler e ter a própria opinião. Apesar de não ter sido uma leitura perfeita para mim, foi uma leitura muito interessante. Ela não foi perfeita por culpa do hype. Infelizmente, eu acabei criando em cima dessa obra uma ideia de que ela ia me emocionar, de que ela ia ser arrebatadora. E ela acabou sendo apenas excelente. E por causa disso, a nota que eu vou dar para ela não vai ser 5. Bom, gente, não precisam ficar tristes, porque mesmo assim foi uma nota bastante alta. E a nota que eu dei para Persépolis da Marjane Satrapi foi 4,5. Eu recomendo demais que todos façam essa leitura. Ela é muito interessante, tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista da diversão dos quadrinhos. Ela contém vários momentos de leveza que ajudam a gente a passar pelos momentos mais pesados. Ela nos traz muita informação sobre uma cultura que a gente conhece muito pouco aqui no Brasil. Então, leia, pode ser que você consiga se identificar um pouquinho mais do que eu e que para você ela seja uma nota 5. Mas eu devo dizer aqui que dificilmente para qualquer pessoa isso daqui vai ser menos que uma nota 4, porque o material é de altíssima qualidade. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo da semana falando sobre o quadrinho Persépolis da Marjane Satrapi. E eu quero saber de vocês, é claro, já fizeram essa leitura? O que vocês acharam? Vocês concordam comigo? Vocês tiveram uma opinião diferente da minha? Deixem tudo aqui nos comentários. E além do Mouse, além do Grama, além do Persépolis, que outros quadrinhos sobre a vida real, meio jornalísticos, vocês recomendam que eu leia? Eu gosto bastante desse estilo, então me deem recomendações aí, que claro que eu vou correr atrás. É isso aí, gente. Nos vemos de novo na semana que vem. Um abraço para todo mundo e até mais.